Oi, oi, oi. Agora sim. Agora sim, ao vivo. Vamos entrando, mulher. Você que já estava comigo, mas que tivemos aqui um problema muito sério. Aqui, estamos informando os seguidores. Obrigada. Bom dia, mulher, seja bem-vinda. Gente, nós começamos a live aqui com todos os equipamentos, como toda quarta-feira, mas deu algum problema no áudio. Nós não entendemos o que aconteceu. Agora vocês estão me ouvindo? Nós não entendemos o que aconteceu, mas ficamos totalmente sem áudio, E aí o Fabiano e o Fernando ali tentaram arrumar, mas não deu certo. Então, não tem problema. Vamos fazer aqui pelo celular. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Contem para mim, por favor. Contem para mim, por favor. Mulher. Seja bem-vinda, Valéria. Valéria, eu vi que você entrou lá, que você falou, ainda bem que eu vou assistir a live. Eu comecei aqui com meu coração, ai meu Deus, não tá saindo áudio, Jesus amado. Agora sim, né? Primilano, bom dia, seja bem-vinda. Valéria, seja bem-vinda. Vamos encaminhar esta live para mais pessoas? Gente, Maria Ribeiro, bom dia. Maria já tinha entrado. Tivemos que derrubar a live porque simplesmente a live não funcionou, gente. Não sei o que aconteceu, sério. O áudio não funcionou, mas não tem problema não. A gente vai agora, né? O que vocês acham? Vão parar? Capaz que vão parar. Capaz que vão parar. Ó, eu tô encaminhando essa live aqui para mais pessoas. Agora, eu não sei, Fabiano, colocar... conectar esse celular aqui. Tem Spotify nesse celular aqui? Nesse outro? Porque eu queria uma musiquinha, né, gente? Eu sem musiquinha não tem jeito não. Tem jeito não. Vamos mandar essa live para mais pessoas? Vocês mandam para mim? Por favor. Ó, já mandei para um monte de gente. Agora sim, Dani. Socorro Deus, né? Eu comecei a ficar passando mal aqui. Porque como é que nós vamos fazer a nossa live de toda quarta-feira? Não tem jeito! Sejam todas bem-vindas, mulheres maravilhosas que estão chegando. Solange, minha cliente maravilhosa, seja bem-vinda. Sandy Alberti, maravilhosa, seja bem-vinda a mais uma live de toda quarta-feira. Eu, Marcela Gumiero, estou feliz por estar aqui. Graças a Deus, temos um celular, porque nós tínhamos entrado aqui com tudo, né? Com câmera, com iluminação, com tudo para ir para o YouTube, para ir para o Instagram, para ir para o TikTok. Não rolou. Não tem problema, vou fazer aqui pelo Instagram. Estamos juntas. Isso que importa, não é verdade? Mas, deixa eu falar aqui para você... O que eu quero conversar com você hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta que eu comecei ali na live, né? Mas vamos lá, estamos começando do começo. Manda coração, gente, mandem corações, por favor. E encaminhe essa live para mais pessoas, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar? Escuta você que está aqui nessa live. Não é à toa que você chegou aqui. Não é à toa. Você já parou para pensar que a sua dor pode ser o início para a sua cura? Você já parou para pensar nisso? Que a sua dor pode ser o início para a sua cura? E o que você viveu, o que te feriu, o que está te ferindo, pode ser que te leve a um outro nível. Marcela, socorro, é impossível pensar assim. Você não tem noção da dor que eu tô sentindo. Você não tem noção da dor que eu senti. Você não tem noção das coisas que eu vivi. Mas é sobre isso que eu quero falar com você. Você já parou para pensar que aquilo que te feriu pode te projetar ainda mais longe? Mas isso só é possível com perdão e com ressignificação. E hoje eu vou te ensinar a fazer isso. A como fazer isso. Vamos juntas? Você está comigo nessa live? Vamos?
Ó, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu ia colocar uma canção aqui, mas não era pra ser, né? Mudou tudo aqui o negócio, porque tive que me readaptar. Olha só, tive que me readaptar e talvez seja isso que Deus queira nessa manhã. Eu quero dizer pra você que eu quero trazer hoje nessa live pra você esperança. Fé e esperança. Esperança e transformação da sua dor. Às vezes, quando a gente está vivendo aquela situação de dor, a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz, não é verdade? A dor, muitas vezes, ela nos paralisa. O sofrimento nos paralisa. Quantas vezes a gente tem vontade de se enfiar debaixo da coberta, se encolher, ainda mais num dia frio como está aqui em Curitiba hoje, a máxima de 19 graus e amanhã a máxima de 14 graus. E se está sofrendo? E se está difícil? Faz o quê? Se encolhe na coberta, se enrola na coberta, fica encolhidinha que nem criança e não levanta mais, gente. É ou não é verdade? Que é muitas vezes difícil enxergar algo além dessa dor. Mas eu estava refletindo para conversar com você aqui nesta manhã e o que me vinha ao coração enquanto eu pensava sobre isso, porque eu também uso, gente, claro, eu em primeiro lugar. O conhecimento que eu tenho da psicanálise, o conhecimento que eu tenho da neurociência e que eu tenho aprendido cada dia mais, porque o conhecimento é muito vasto, né? Eu tenho aplicado na minha vida. E refletindo também sobre a minha história, sobre a minha realidade, me vinha a passagem que está em Atos dos Apóstolos. Toda ali os Atos dos Apóstolos em si, né? Mas pensando especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2, quando retrata o pós-cruz, quando retrata o que aconteceu ali com os apóstolos, com os discípulos de Jesus e com Maria, a mãe de Jesus, o pós-morte, depois que Jesus morreu na cruz. E eu me lembrava, e aí, gente, como nós vamos cantar no domingo que vem, na missa, eu fui olhar a liturgia do domingo. Pasmem, a primeira leitura fala justamente sobre os Atos dos Apóstolos 1. Quando Jesus morre na cruz, quando ele volta ali para mostrar para os discípulos, para os apóstolos especialmente, que ele tinha ressuscitado, mas também aquele tempo em que todos estavam ali e viram Jesus ascender ao céu. Vai ser justamente o domingo da ascensão de Jesus, né? Mas a reflexão que eu fazia era, gente, como que Maria e os apóstolos, que já estavam tão acostumados com Jesus, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo uma nova palavra para eles. O pensamento que me vinha era assim, gente, como é que eles aguentaram? Para e pensa aqui junto comigo, você que está aqui nessa live. Seja bem-vinda, você que está chegando, Milena e Tiago, a Elô Garbosa, Elô, seja bem-vinda. Olha só, a reflexão que eu fazia era, gente, como que Maria suportou a cruz do seu filho Jesus. Jesus morre, Maria, sua mãe, vê toda a injustiça, sente dor, vê a dor do filho, vê sangue, vê violência. Vocês não concordam comigo que Maria poderia se revoltar? Maria poderia ficar com raiva daqueles homens que fizeram tanto mal ao seu filho. Maria poderia se revoltar. Maria poderia se fechar na sua própria dor. Mas ela permanece com os discípulos em oração. Vai dizer Atos 1:14. Por que é que Maria não se entregou à dor? Por que é que Maria não se entregou ao ressentimento?
E não se encolheu em casa, não se fechou em casa. Quantos de nós, diante de um sofrimento, seja ele financeiro, seja ele por um término de um relacionamento, seja ele pela perda de um filho, não temos a vontade de nos fecharmos? Concorda comigo? É ou não é verdade? Que nós temos vontade de nos fecharmos e ficarmos lá chorando desesperadamente, dizendo assim, socorro, não aguento. Sabe qual foi o primeiro passo que Maria deu para permanecer em oração com os discípulos? Foi perdoar. Foi perdoar aquilo que fizeram com o seu filho. Gente do céu, isso é muito forte. Isso é muito forte. Vocês concordam comigo? Que ela não se fechou e não se entregou à dor porque ela perdoou. E o que é o perdoar? Muitas vezes o perdoar não vai ser conviver de novo. Muitas vezes o perdoar não vai ser estar no mesmo lugar em que você viveu a dor. Mas o perdoar é deixar ir. O perdoar é entregar a Deus. O perdoar é olhar para aquilo e dizer assim, eu não quero carregar essa dor. Eu não quero ficar segurando isso. E, gente, muitas vezes o perdoar é perdoar a nós mesmas também. Muitas vezes o perdoar é perdoar a nós mesmas também, mulher. Você que olha para a tua realidade de hoje e vê que o que você está vivendo hoje pode sim ser fruto de atitudes mal pensadas suas. Pode ser de atitudes que você mesma causou. Mas você precisa olhar para você e ter empatia com você mesmo. Se perdoar. Olhar para isso que você fez ou deixou de fazer e dizer assim, ok. Será que eu não fiz isso por falta de conhecimento? Será que eu não agi assim errado com as pessoas, com o patrimônio, com a vida que Deus me deu? Será que eu não agi errado por falta de conhecimento? Então eu vou me perdoar. Então eu vou deixar ir. E vou avançar. Não vou ficar parada naquele problema. Vou então buscar conhecimento, se é isso que me faltou. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? Olha aqui, gente, presta atenção. A promessa do Espírito Santo se cumpre. E Maria está ali, junto com os discípulos. Lá em Atos 2, quando fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Maria não estava em casa chorando. Mas os discípulos, os apóstolos que conviveram com Jesus também não estavam em casa chorando a perda do seu mestre, de Jesus. Mas eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a promessa do Espírito Santo se cumpre. Maria está ali, eles estão ali, eles não desistiram, eles não ficaram presos ao passado. Olha que forte. Eles não ficaram presos ao que aconteceu. Passou, sofreu, foi crucificado. Meu Deus do céu, e agora? Vamos passar o resto das nossas vidas nos lamentando? Confiamos em algo que não era verdade? Eles poderiam ter pensado nisso, gente. Olha que interessante isso aqui que me veio aqui direto do céu. Vocês sabem que Judas não suportou. Judas não suportou ter entregado. Eu ia até pegar minha Bíblia e acabei não pegando. Mas eu quero trazer algo muito forte ainda nessa live. Fica aqui nessa live que eu vou trazer algo muito especial aqui para você entender sobre o que eu estou falando. Preste atenção aqui. Lá em Atos vai falar que Judas justamente não aguentou e ele tirou a sua própria vida. Mas espera aí, não existiu uma promessa?
Jesus mesmo falava: eu vou ter que ir para o Pai, mas não se preocupem, não amedrontem o seu coração. Eu vou preparar-vos um lugar. Essa era a promessa de Jesus para todos. Mas aqueles que quiseram confiar, confiaram e continuaram. Mas Judas não. Judas não se perdoou. Judas ficou preso ao fato de ter enganado Jesus. Judas ficou preso ao fato de ter entregue Jesus por algumas moedas. Lembra que Pedro também negou Jesus, mas Pedro não ficou preso no seu ato falho. Pedro não ficou preso ao seu erro cometido, mas olhou para Jesus e disse: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta para ele e ele repete: eu te amo. Ou seja, ele se perdoou daquilo errado que ele fez. E a minha pergunta para você aqui hoje é: do que é que você precisa se perdoar? Do que é que você precisa se perdoar? Marcela, eu tenho que me perdoar de uma traição que eu cometi. Então se perdoe. Marcela, eu tenho que me perdoar por ter confiado em alguém que me abandonou. Então, minha querida, chegou o dia. Chegou o dia de você se perdoar. Chegou o dia da esperança, chegou o dia da vida nova. Não fique presa, não fique preso a esse ato errado, esse ato falho seu. Convenhamos, gente, nós somos humanos e nós não temos bola de cristal. Como é que nós vamos adivinhar? Como é que nós vamos saber que aquela pessoa vai nos trair? Como é que nós vamos saber que aquela pessoa vai cometer aquilo conosco? Nós confiamos. E aí? Se perdoe. Deixa eu falar aqui para você. Olha só, quantas vezes, ao olharmos para o que nós vivemos, lembra aí de uma dor? Quantas vezes, ao olhar para o que vivemos, sentimos que não conseguimos mais? Gente, quando eu perdi o bebê, antes da Isabela, estive grávida, não é? Estive grávida por 6 semanas só, tão pouquinho, mas eu já tinha ouvido o coraçãozinho do bebê. Eu já estava ali tomando medicação e já estava fazendo repouso. No momento em que eu perdi o bebê, gente, a dor, só quem perdeu sabe. A dor é dilacerante. A dor é de rasgar o coração. E muitas vezes, quando a gente olha para essa dor, a gente sente que não vai aguentar. A gente acha assim: meu Deus, não vai ser possível mais. Ainda mais que eu já estava com quase 40 anos. Eu queria muito ter mais um filho, já tinha o Mateus e o Samuel. E ao olhar para aquela dor, meu Deus, não vou aguentar, não vou conseguir mais. Mas olha como é importante a gente poder ver que é possível não guardar mágoa nem de Deus. Quantas mulheres que estão assistindo essa live ou que vão assistir aqui gravada depois, que perdeu bebê e que está com mágoa de Deus. Ou que não consegue engravidar e está com mágoa de Deus. Minha querida, chegou o dia, chegou amanhã que você é convidada a perdoar a Deus. Porque Deus não é homem para trair. Deus não é homem para fazer errado. Deus não é homem para se confundir e se atrapalhar. Deus é Deus e Ele é perfeito em tudo que faz. Por isso você é convidada nesta manhã. Perdoe a Deus. Maria perdoou a Deus. Maria perdoou a Deus quando seu filho foi cravado na cruz do madeiro. Ela tanto perdoou a Deus que ela foi ao cenáculo, se reuniu com os discípulos e estavam todos ali em oração, quando de repente desce sobre eles o Espírito Santo e faz ali como que um barulho ensurdecedor. Todos falam palavras que com gemidos inexprimíveis, não é mesmo?
Começam a não entender o que está acontecendo, porque um entende a língua do outro, mesmo sendo de nações diferentes. Como é que isso era possível? É o Espírito Santo que desce sobre eles para se cumprir uma promessa. Então, a cruz não fez Maria desistir da promessa. E a cruz na minha vida e na sua vida também não pode nos fazer desistir. Ai, que forte isso, né, gente? Isso é muito forte. Mas olha aqui. Deixa eu te falar o que a psicanálise e a ciência dizem sobre o perdão. Na visão psicanalítica, o perdão é um processo interno de ressignificação. Como assim, Marcela? Quando a gente olha para aquela realidade que parece uma cruz que não vai ser possível caminhar mais. Quando a gente olha para aquela realidade e fala assim, não, deu para mim, não aguento mais, eu desisto. Mas a gente olha para aquilo ali e fala assim, uau, o que é que pode, o que é que eu posso tirar de bom disso tudo? O que é que eu posso olhar para isso e ressignificar? Quando eu estava voltando da clínica que o médico fez lá os exames e viu que não havia mais bebê na minha barriga, eu entrei no carro e tudo parecia cinza, e voltando para casa com o Fernando, eu chorando e ele também emocionado ali no carro, eu me lembro. E aí, de repente, eu comecei a falar com Deus ali na minha dor. Eu comecei a olhar para aquela situação e pensar assim, meu Deus, será que tem alguma coisa de bom nisso? Aí eu pensei, peraí, eu não estou indo para o hospital. Eu não precisei fazer curetagem. Nossa, tem algo de bom nisso? Eu não precisei, eu ainda não tinha nem começado a fazer o enxovalzinho. Nossa, não vou precisar chegar em casa e ver o enxoval. Eu estou falando da minha realidade, da minha dor, entende? Comecei a olhar para aquilo tudo e tentar encontrar algo que eu poderia ressignificar. E eu disse, Deus, muito obrigada. Porque mesmo na dor de perder um bebê, eu não estou passando por uma dor muito maior. Comecei a olhar para aquela realidade e encontrar um significado, não é? E aí, o maior significado foi quando eu cheguei em casa e no final da tarde recebi a visita da irmã Zélia, que veio rezar por mim. E que dizia para mim, o meu testemunho está no YouTube, está lá no meu canal do YouTube, Marcela Gumiero, para quem quiser ver ele inteiro, né? Eu conto lá que a irmã Zélia veio rezar por mim e ela disse que perguntou para Deus por que é que ele recolhia bebezinhos na barriga das suas mães. E a resposta de Jesus para ela, e ela me trouxe essa resposta, foi dizer assim, eu preciso de santos no céu e bebês não pecaram. Então, Marcela e Fernando, vocês foram escolhidos para serem pais de um santo. Qual o nome do seu filho? Meu Deus. Eu olhei para aquilo e falei assim, como assim? Eu falei, irmã, eu nem sabia se era menino ou menina. Ela disse, não tem problema. Qual seria o nome se fosse o caso? Eu falei para ela, eu amo Benjamin. Eu acho esse nome lindo. Ela disse, pois então vamos batizar o Benjamin. Fez ali um momento de oração. Batizamos o Benjamin dentro do nosso coração. E hoje nós temos o nosso santo Benjamin, que está lá pertinho de Deus, que não virou uma estrelinha como muitos dizem, que não é um anjinho como muitos dizem, porque anjos são criaturas, bebês que morrem são filhos de Deus, então são santos no céu. Qual é a dor que você pode hoje? Disse, estou em Goiânia na clínica de análise com a minha mãe.
Ei, Dilce, seja bem-vinda, minha querida. Força aí com a sua mamãe, viu, minha querida Dilce? Olha isso. Vamos ressignificar? Escute, não é esquecer o que aconteceu, mas reconhecer a dor, elaborar o sofrimento e escolher não ser mais refém do passado. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu me lembro que o dia que eu perdi o bebê e que a irmã veio aqui em casa, deixa eu ver se eu consigo pôr. Fabiano, você consegue pôr uma musiquinha pra mim aqui no YouTube? Eu sou movida a música, gente. Nesse celular aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Fabiano tá aí? Achei. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o Refugee Channel. Eu consegui achar aqui o... Imagina. Eu consegui achar o Refugee Channel aqui. Uhum. Obrigada, Fabiano. Ah, não tem problema. Ele tá no TikTok também, no YouTube, que eu consigo jogar agora espelhado. Ah, conseguiu? Uhum. Que legal. Obrigada. Então, o pessoal do YouTube, do TikTok, estão aqui conosco. Que legal! Sejam bem-vindos. Vou ver se eu consigo pôr uma musiquinha aqui. Joia. Então, vamos lá. Olha só. Não é esquecer o que aconteceu, mas reconhecer a dor. Reconheço a dor. Dói perder um bebê, gente. Elaborar o sofrimento. Peraí, poderia ser pior? Sim, poderia ser muito pior. E escolher não ser mais refém do passado. Eu me lembro que nós estávamos em casa, o meu marido, as minhas irmãs, a minha mãe, chorando a perda do bebê, porque já estava todo mundo feliz que chegava mais alguém na nossa família. E eu que queria tanto ter pelo menos mais um filho, 3 filhos. Eu casei tarde, casei com 27 anos, tive o meu primeiro filho com 29. E eu queria muito ter mais filhos, mas eu não gostaria de passar dos 40, por conta de vários riscos, não é? Mas olha aqui, preste atenção. Nós íamos viajar naquele feriado, era o feriado de Páscoa. E aí o Fernando tinha cancelado tudo porque eu ia ficar em repouso. E a irmã Zélia, que é uma mulher de Deus, gente. Para quem não conhece, você precisa conhecer. A irmã Zélia que me ensina a falar, vamos pra frente. Ela olhou para mim e falou assim, e aí? Eu falei, ai, irmã, a gente ia viajar, mas a gente cancelou, porque agora eu perdi o bebê, barará, chorando, a dor da perda. A irmã virou para mim e falou assim, por que não vai? Por que não vai mais viajar? Eu falei, ué, porque eu perdi o bebê. Ela falou assim, você precisa ficar de cama ainda? Eu falei, acho que não, já perdi. Tava andando. Ela falou assim, uai, mas não vai viajar por quê? Aí eu, é mesmo. A gente ia pra Gramado, a gente ia de avião. Ixi, mas ia fazer uma festa naquela viagem com a minha irmã Dani, que tá aqui na live. Na época eu tinha só o Matheus e o Samuel, e o Matheus quase da idade do Enzo. Tínhamos programado a viagem, iríamos passear, ia ser tão gostoso, e de repente eu não ia mais. Ela virou e falou assim, escuta, liga pra sua médica agora, pergunta pra ela se você pode viajar ou não pode de avião. Já perdeu mesmo? Vai viver a vida que Deus tem pra sua vida. Vai viver as alegrias que Deus reservou pra você. Eu falei, nossa, não é que é mesmo? Ela falou, Fernando. Eu falei assim, mas o Fer já cancelou o hotel. Ela falou assim, vai lá arrumar outro hotel então. Vai lá ligar pro hotel pra ver se não tem vaga mais. Mas e já tinha até cancelado as passagens de avião. Vai lá ver se não dá pra reatar. Vamos, vai pra frente. Vai pra frente que atrás vem gente. Tô aqui nessa manhã pra falar pra você o que aconteceu na sua vida. Perdeu tudo? O que dá pra fazer com o que você tem agora? Vamos fazer ou não vamos? Vai ficar aí chorando até que dia? Vai ficar aí chorando até que dia? Levanta essa bunda de sofá aí, dessa cama, e vamos pra frente.
Qual que foi a dor? Terminou um relacionamento? Olha, foi um livramento, minha filha. Louva a Deus. Levanta Deus, as mãos para o céu e agradeça. Pelo amor de Deus. O que dá para fazer hoje? Escuta aqui. Nós somos feitos de memória, mas o que é que nós podemos reconstruir com o enredo que nós temos? Qual é o enredo do seu filme? É de tragédia? O que dá para construir com esse enredo? Olha aqui, deixa eu te falar. Perdoa o que aconteceu, perdoa quem te feriu, perdoa Deus se você acha que é culpa dele por ter recebido um diagnóstico aí na sua vida. Perdoa Deus. Fala assim, Senhor, o que eu posso fazer com isso aqui? O que eu posso fazer com esse limão? Qual é a limonada que eu vou fazer com esse limão aqui que o Senhor me deu? Azedo, que Deus o livre. Qual é a limonada que você pode fazer com esse limão azedo que Deus te deu aí na sua mão, minha filha? Você vai ficar parado até que dia chorando? Hein? Fala pra mim. Olha aqui. Estudos mostram que o perdão reduz cortisol, que é o hormônio do estresse. Perdeu tudo porque não cuidou das finanças? Foi a crise que chegou? Se perdoe. Olhe no espelho e fala assim, oito, mas você fez feio mesmo, hein? O que dá pra fazer com o que tem agora? Vamos fazer o seguinte? Tá bom, me perdoo. Me perdoo porque não cuidei, me perdoo porque não estudei, me perdoo porque gastei muito, me perdoo, me perdoo, me perdoo. E aí? A ciência diz o quê? Que o perdão reduz cortisol, melhora a imunidade. Gente, uma mulher que evangeliza pelo mundo, americana, em uma palestra dela que eu assisti, ela diz que lá atrás ela fazia visitas em hospitais psiquiátricos. E aqueles que estavam ali internados nos hospitais psiquiátricos, eles andavam de um lado para o outro dizendo, minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Gente, vou falar uma coisa para você. Eu, Marcela, eu sou tão crítica comigo mesma, mas tão crítica que eu não me permito errar. Eu não me permito errar com vocês, eu não me permito errar com meus filhos, eu não me permito errar com meu marido, eu não me permito errar como terapeuta, eu não me permito errar como influencer hoje na internet. E aí, quando eu erro, meu Deus do céu, eu fico me crucificando. Estou aprendendo a me perdoar. A olhar para mim e dizer assim, ó, fia, você ainda vai decepcionar muita gente. Sabia? Só pelo fato de você ser quem você é. As pessoas gostariam que você fosse diferente. As pessoas gostariam que você fosse A, B, C, D, mas você é Y. Você é X, você é W, você é M. Sei lá o que você é. Só pelo fato de você ser, você já vai decepcionar as pessoas. Então, se perdoe. Perdoe aquelas pessoas que olham para você e não gostam mais de você só pelo que você é. Perdoe. Deixa aí. Melhora a imunidade. Que mais? Reduz sintomas de ansiedade e depressão. O perdão reduz sintomas de ansiedade e depressão. Entenda que o que aconteceu talvez seja para o seu bem. E aí você vai parar de ficar ansioso e deprimido. E fortalece conexões neurais ligadas ao bem-estar e à empatia. Olha aqui o que eu quero falar para você. Presta atenção. Perdoar não é dizer que foi justo. Perdoar não é dizer que foi justo. É escolher não carregar mais aquilo que te feriu. Pega a tua mochilinha pesada. Pega o teu saquinho de pedra pesado que você está carregando nas costas e solta agora. Essa é a imagem que me vem agora. Um saquinho assim de pano, sabe? Cheio de pedra. Sabe aqueles saquinhos antigos de pano? Cheio de pedra. E muita gente está carregando esse saquinho.
Mas o convite que Deus quer fazer para você nessa manhã é: solta esse saquinho pesado de pedras. Você não vai chegar em lugar nenhum com ele, gente. Abandona essa dor. Deixa pra lá. Olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa que eu trouxe aqui pra você, bem legal. Presta atenção aqui. Existem 3 possibilidades que se diz muito por aí a respeito do que nós sofremos, do que nós seres humanos podemos sofrer e qual é a nossa reação diante daquilo. Vamos lá, presta atenção. Olha só, manda essa live para mais pessoas, encaminha essa live aqui. Encaminha essa live aqui, deixa eu até tomar um gole d'água. Ó. Presta atenção aqui. Nós, seres humanos, diante de uma dor, diante de um sofrimento, diante de uma notícia, nós temos 3 possibilidades de enfrentamento, que é o que é mais dito por aí. A primeira delas é, diante de um sofrimento, ser frágil. Frágil. A gente recebe aquela dor, recebe aquele diagnóstico, recebe aquele sofrimento, como eu quando perdi o bebê. E nós podemos ser o que diante daquilo? Frágeis. O frágil, tudo me derruba. Não suporto o peso da vida. Quem aqui se vê frágil diante da vida? Quem aqui se vê frágil diante da vida? Marcela, não consigo superar. Não consigo suportar. E eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu vou mostrar para você. Alguns exemplos de frágil. Um exemplo de frágil, um copo de plástico. Um copo de plástico. Esse aqui até que é fortinho, né? Mas tem uns que, pelo amor de Deus, você não pode fazer assim que ele quebra. Um exemplo de frágil é um copo de plástico. Que se muito usado, de repente... Ó, esse aqui é forte. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é resto de festa daqui de casa, do churrasco, Dani. Ó, presta atenção. Um copo de plástico facilmente pode ser rasgado. Esse aqui até que não tá tão frágil assim, não. Oh! Um copo de plástico facilmente pode ser rasgado, pode ser quebrado, pode ser... Ui, esse aqui não tá frágil não, gente. Ó. Ah, consegui. Ó, um copo de plástico, ele é frágil. Ele não aguenta muita coisa, não. Tanto que a gente usa e faz o quê com o copo de plástico? Joga nos descartáveis. Por quê? Porque ele não consegue ser usado de novo. Olha um outro exemplo de frágil, gente, aqui. A casca de um ovo. A casca fina de um ovo. O ovo, gente, é muito frágil. Olha, na verdade, trouxe até aqui uma cumbuquinha que eu uso no nosso café da manhã. Vamos quebrar o ovo? Olha aqui. Frágil como uma casca de ovo que se quebra facilmente. Como é que você tá diante da sua vida? Você tá frágil? Você é uma pessoa frágil que não aguenta muita coisa? Vem o rojão da crise financeira. Vou morrer, vou me entregar. Frágil. Outra possibilidade, que é o que muitos falam por aí, é ser resiliente. Deixa eu secar a mão do ovo aqui. Ser resiliente. Quanto a gente escuta, né? Seja resiliente. Nós precisamos ser resilientes. Mas você sabe o que significa ser resiliente? Ser resiliente é sofrer como um elástico. Sofrer o esticar da vida. Suportar o esticar da vida, mas voltar ao estado anterior. Você já ouviu falar sobre isso? Ser resiliente? A resiliência de um elástico.
A resiliência de uma mola. Alguns voltam melhor ao estado, né? Parece que nem esticou. Voltam logo ao estado anterior. Outros ficam até um pouquinho deformados, mas volta ao estado anterior. Será que nós somos chamados a ser resilientes? A gente ser machucado, ser ferido e voltar ao estado anterior? Você acha que você é chamado a ser resiliente? Quem aqui acha que tem que ser resiliente? Escreve aqui pra mim. Eu acho, Marcela, que eu preciso ser resiliente. Nós atrasamos um pouquinho o começo da live por conta do problema técnico, né? Mas a gente vai passar só um pouquinho, tá bom? Pode ser? O que vocês estão achando da live? Conta aqui pra mim. Quem aqui acha que precisa ser resiliente diante da vida? Conta pra mim. Marcela, olha aqui, eu trouxe até um bonitinho da Bela aqui, ó. Com um pomponzinho. Ai, que bonitinho. Ó, um elástico resiliente. Ó, esse aqui estica bem, ó. Esse aqui estica pouco, ó. Esse aqui aguenta pouco. Ele sofreu, foi abandonado, recebeu um diagnóstico difícil, perdeu um ente querido. Ele estica pouco. Ele tá aguentando, ó. Mas ele volta logo ao estado anterior. Esse aqui já aguenta um pouco mais, ó. Ó, esse aqui já estica mais. Mas ele também volta ao estado anterior. Escreve aqui pra mim. O que vocês acham? Você tem sido frágil? Você acha que você tem... Ó, Maria. Obrigada, Maria, pela participação. Eu aprendi a ter resiliência. Olha que legal. Foi e voltou. A Pri Milano disse, eu preciso... A Solange disse, ouvi muito e até me disseram, você é resiliente, mas só Deus sabe o que eu sofri. Ó, a Dani escreveu, eu acho que sim. Então, às vezes a gente acha e a gente escuta por aí que a gente precisa ser resiliente. A gente sofre, a vida nos estica, é difícil, o que aconteceu doeu demais, então a gente vai, ai meu Deus, não vou aguentar, não vou aguentar. Mas aguentou, suportou. Só Deus sabe o que eu sofri, né, Solange? Mas eu consegui voltar. Olha lá, a Milena escreveu, eu também preciso melhorar. Mas deixa eu te trazer uma novidade aqui. Algo que pode ser que seja novidade para você. O que é que nós somos chamados a ser? Ainda não é o ápice, mas olha aqui, nós somos chamados a ser antifrágil. Será que nós somos chamados a ser antifrágeis? Muitos por aí falam antifrágil. Tem até um livro, eu ainda não li esse livro não. Antifrágil. O antifrágil... Ai, eu esqueci de pegar esse que eu ia pegar. O antifrágil é aquele que vive a dor, sofre o que passou, o que aconteceu, recebe aquela paulada da vida, mas a dor ela me formou. A dor me torna melhor. Eu ia trazer aqui um pezinho de fazer academia. Esqueci de pegar o pezinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ops, esse aqui vai dar. Tá vendo essa caixa? Eu uso essa caixa aqui para pôr as músicas. Hoje a gente tá fazendo diferente. Ela é pesadinha, ó. Ela é pesadinha. Não vou derrubar não, tá, amor? Ó. O peso da academia. Primeiro... Ai, hoje eu tô com a blusa justinha. Não sei se vai dar para mostrar. Mas eu faço atividade no meu banheiro, gente. Ó. Ó o muque. Dá para ver ali? Ó o muque. Ó. A musculação, o peso da musculação, a dor que a musculação nos causa, ela fere o músculo e o músculo não volta aonde ele estava antes, mas ele se modifica. Olha que interessante. O antifrágil é aquele que recebe a bordoada, machuca, dói, fere,
mas ele perdoa, ele vê que aquilo foi necessário para sua melhora, para sair dali uma pessoa ainda melhor, e ele não volta onde ele estava, mas ele se torna algo diferente. Um músculo fraquinho, que nunca fez atividade física, que nunca fez musculação, é um músculo que está ali paradinho. Mas se você fere o músculo, e a musculação ela é justamente isso, esse ferir o músculo, a musculação ela vai causando lesões nos nossos músculos, e eles nunca mais são os mesmos, eles não voltam aonde eles estavam. Ó, olha aqui, ó. Aqui sem enrijecer, aqui, ó. Ó. Dá pra ver? Dá pra ver o músculo? Ele não volta onde ele estava, mas a dor forma o músculo. Eu me torno melhor do que eu era antes. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Que nós somos chamados a sairmos melhores da dor que a vida nos causou? Da dor que algo da vida nos causou? Faz sentido que nós somos chamados a sair melhores? Sim ou não? Mas olha aqui, deixa eu ir logo para onde eu quero chegar. Preste atenção, encaminhe essa live para mais gente, que vocês não perdem por esperar o que eu vou falar agora. Uma neurocientista maravilhosa, que também é psicóloga, a doutora Rosana Alves, maravilhosa. O que é que ela diz sobre tudo isso? Ela diz, ok, podemos ser resilientes? Sim. Antifrágeis? Sim. Mas deixa eu incluir aqui a quarta dimensão de um ser humano que vive segundo a vontade de Deus. E ela é uma mulher cristã, e isso é muito legal, poder unir ciência com fé. E aqui vai casar com a leitura que eu trouxe lá no comecinho de Atos dos Apóstolos 1, com o contexto de Atos dos Apóstolos 1. A quarta dimensão que a doutora Rosana Alves introduz a esse entendimento do ser humano diante da dor, diante da vida, diante dos traumas. Preste atenção aqui. Eu achei fantástica essa colocação dela. Eu falei, eu vou usar isso para minha vida e eu não posso deixar de partilhar com aquelas mulheres que estão comigo. Ela introduz a antifragilidade evolutiva. E a doutora Rosana Alves traz como exemplo da antifragilidade evolutiva, ela traz como exemplo o DNA. Olha que legal. E eu trouxe aqui hoje, Dani, você vai lembrar disso, a minha irmã que está na live. Eu não tinha aquela representatividade do DNA, mas eu peguei esse brinquedo das crianças, que era do Enzo, e a Dani deu para o Samuel, quando o Samuel era pequenininho. Lembra, Dani, desse brinquedo? Eu achei legal porque o DNA, ele é representado por aquelas ligações, né? Várias ligações coloridas. Então eu peguei esse brinquedinho aqui para representar o DNA. O DNA como modelo de antifragilidade evolutiva. Ela afirma que o DNA é mais que antifrágil, porque ele não apenas melhora com a diversidade. Olha que coisa linda. O DNA não apenas melhora com a diversidade, como no antifrágil, mas ele registra, guarda, se adapta e se prepara para o futuro com base no que passou. Ah, ela disse, lembro muito. Olha aqui, gente, presta atenção. Nós somos chamados a ser antifrágeis evolutivos como o DNA. Então vamos lá. Nós temos lá na nossa formação o nosso DNA dos nossos pais, da nossa mãe. Vamos fazer de conta que esse aqui era para ser a cor do cabelo, esse aqui era para ser o formato do corpo,
Esse aqui era para ser o formato do rosto. Esse aqui, sei lá, tantas coisas que o nosso DNA guarda, é ou não é verdade? Ah, olha só, o DNA pode guardar a possibilidade de um autismo. Preste atenção. O DNA pode guardar a possibilidade de uma dependência do álcool. Mas lembra que nós não somos feitos apenas de genética, mas também de epigenética. E na epigenética, onde nós vivemos situações que podem mudar o nosso DNA. Existem estudos que comprovam, por exemplo, que alguns povos que residem em um determinado lugar do mundo desenvolvem a cor da pele, por exemplo, a depender da situação geográfica, do clima, do sol ou da falta dele. E aí, nós precisamos entender que aquilo que nos aconteceu, vamos lá, pode ter nos ferido, foi um trauma, ele vai mudar sim o nosso DNA. Existem estudos que dizem que o formato do corpo, por exemplo, se a pessoa sofreu um abuso, ela vai ter alteração até mesmo no seu corpo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? E aí, vai mudar o corpo, vai mudar a genética. Os genes vão guardar registros do trauma. Gente, isso é muito forte. Os genes vão guardar registro do trauma e ele vai ser modificado. Não é mais como era antes. Ele vai ser alterado. E nós pensamos assim, e agora? Alterou o gene. E agora? O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou não só melhorar, mas qual é o passo à frente que eu vou dar a partir disso que eu vivi? Qual é o passo que eu vou dar a partir disso que eu vivi? A pergunta que eu faço para você nessa manhã, qual o passo que você vai dar a partir da dor que você viveu? Seja um antifrágil evolutivo, como foram os apóstolos e como foi Maria, a mãe de Jesus. Eles não só sofreram a dor da cruz de Cristo, mas eles passaram a rezar constantemente, a se unir constantemente em oração, até que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles. E vai dizer na passagem lá em Atos dos Apóstolos, eu não me lembro agora qual é o capítulo exato, mas que João e... eu devia ter pego a Bíblia. João e mais um dos apóstolos estão na porta, vão entrar no templo. E tem ali um homem, um mendigo que pede dinheiro. Ele não pode andar. Ele é coxo. E ele está na frente da porta chamada Formosa. E aí ele fica pedindo dinheiro para todo mundo que vai entrar no templo. Quando João e aquele outro apóstolo, agora não estou lembrando o nome, quem souber aí pode falar, vê aquele mendigo ali pedindo dinheiro, aquele homem que não pode andar, aquele coxo ali parado, eles dizem para aquele homem: o que eu não tenho, o ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Uau! Gente, antes da cruz de Jesus, antes de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado e ascendido ao céu, eles tinham essa intrepidez? Por acaso os apóstolos tinham essa intrepidez? Eles, quando estavam com Jesus, teve uma vez que eles estavam ali tentando
expulsar uns demônios e eles não conseguem. E aí Jesus fala assim, oh meu Deus do céu, isso é a falta de fé mesmo, né? Vocês não têm fé mesmo, né? Jesus diz assim, esse tipo de demônio se expulsa com oração e com jejum. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é porque eles não faziam jejum que o demônio não ia embora. É porque só o jejum nos faz enxergar o extraordinário. Só o jejum nos faz tirar os pés da terra, do humano, da carne e enxergar o sobrenatural de Deus. Você sabia disso? É só o jejum que me faz capaz de enxergar o sobrenatural de Deus. Quando a gente não faz jejum, quando a gente come doce, toma Coca-Cola, toma cerveja, come pizza, come lasanha, come carne. Quando a gente se empanturra até mais não dizer chega, a gente não consegue enxergar o sobrenatural de Deus, não. A gente acha que as coisas de Deus, o milagre é impossível acontecer. E aí? Depois que Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, derrama o seu Espírito Santo. Aquilo que eles viveram de dor, ressignificada. Quando eles olham, era necessário que tudo isso acontecesse. Era necessário que tudo isso se fizesse. Porque é o cumprimento da promessa. Eles se tornam intrépidos. Eles não ficam parados na carne. Eles olham para aquele homem ali na porta que fica pedindo dinheiro todo dia. Eles dizem assim, escuta aqui, ouro e prata a gente não tem não. Ih, filho, tão mais pobre, mais liso que o povo lá de 2025 com a crise depois da pandemia. Tão mais liso que aquele povo lá. É verdade que a coisa tá difícil para todo mundo, gente? Tamo liso, mas nós temos negócio aqui, que nós carregamos aqui dentro, que você não vai ficar mais parado aqui não. Levanta e anda. Levanta e anda. O que aconteceu? Aquele homem levantou e andou, gente. Entrou junto com eles no templo, louvando e adorando a Deus. Aleluia! Era tudo que eles tinham. E eles usaram aquela fé para dizer para ele, levanta e anda. O que eu quero dizer para você hoje é, minha querida que está aqui comigo, sem fé nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus na nossa vida também. Eu sou psicanalista clínica, eu estudo sobre psique humana, eu estudo sobre como funciona a nossa memória, os nossos traumas, o que é que nós escolhemos ou deixamos de escolher por causa dos nossos traumas. Mas sem fé, minha querida, nós não vamos a lugar nenhum. Sem fé, a gente não consegue ressignificar. Não consegue ressignificar. E esse ponto é poderoso. O nosso DNA registra memórias emocionais. Ele não volta a ser o mesmo. Ele muda com o que acontece e ele carrega isso adiante. Ele carrega isso adiante. A mente também pode ser moldada a esse nível profundo, criando novas estruturas internas, espirituais e emocionais. Depois do dia que eu perdi o meu bebê, e a irmã Zélia olhou para mim e disse, Marcela, não se preocupe, daqui 1 ano você vai ter outro bebê, e vai ser uma menina, e ela vai ser a tua cara, e ela vai cantar igual você. E eu perdi o Benjamin, ou seja, Deus recolheu o Benjamin em abril de 2017. Em março de 2018, eu dei à luz a Isabela. Gente, eu nunca mais fui a mesma.
Eu creio em nome de Jesus que um milagre que você está esperando aí vai acontecer. Eu profetizo sobre a tua vida que o milagre que você estava esperando vai acontecer. Depois daquilo que eu vivi, daquela dor de perder um filho, que eu nunca tinha passado por aquilo, eu não só fui resiliente, eu não só superei e voltei ao estado anterior, mas ao ressignificar aquela dor, eu me tornei ainda melhor. E não só me tornei melhor, mas fui mais ainda intrépida. Sou chamada por Deus a ser ainda mais corajosa para profetizar sobre a minha vida, sobre a sua vida, dizer: vai acontecer. Vai acontecer. E você vai sair do lugar que você está e vai ainda além. E você vai avançar ainda mais. Talvez fosse necessário acontecer tudo isso, porque Deus não dá coisas grandes para pessoas fracas. Deus não dá coisas grandes para pessoas fracas, minha querida. E eu tenho certeza que viver essa dor que você está vivendo está te fazendo ainda mais forte. Você vai aprender com tudo isso e você vai sair lá na frente com a capacidade e a possibilidade de ter ainda mais. Faz sentido? Faz sentido para você essa live? Conta para mim. Conta para mim. Olha aqui, para finalizar essa live, para indo para o final, né? Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. A cruz não destruiu Jesus, mas foi por ela que veio a glória. Olha aqui, tantas passagens bíblicas. Romanos 8:28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. 2 Coríntios 4:17. Com efeito, o nosso sofrimento momentâneo e leve nos acarreta uma glória eterna e incomensurável. Romanos 5:3-5. E não é só isso. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança leva a virtude provada. E a virtude provada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quanta coisa linda, gente, na palavra de Deus. Nós precisamos ter fé, nós precisamos aumentar a nossa fé. E entender que tudo concorre para o nosso bem. Se nós amamos a Deus, não é? Então, nós temos que parar de repetir os traumas, mas profetizar uma vida sobre si. E eu profetizo vida sobre você. Vai dar certo. Vai dar certo. E você é chamada a profetizar também sobre a sua vida. Vai dar certo. Profetizar sobre a sua casa. Tudo vai se desenrolar. Profetizar sobre a sua história. Poderia ter sido pior. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca deixou de segurar a minha mão. E eu declaro que a dor que você viveu, não vai te definir. Mas ela vai te impulsionar. Você será uma mulher antifrágil que ainda se desenvolve e se desenvolve e se desenvolve até chegar à estatura do varão perfeito, a qual eu e você somos chamados a ser. Amém? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Presta atenção aqui para terminar essa live.
Que horas são? 12h14. Gente, presta atenção. Fez sentido o que eu disse aqui com vocês? Olha só, a Pri disse, eu recebo Jesus. Amém. A Maria, me tornei resiliente na enfermidade da minha mãe. A Laura, eu creio, recebo Jesus. Olha aqui, a Elaine, amém, Laura, querida. A Elaine fez uma mãozinha de amém, né, Elaine? Deixa eu falar aqui para vocês. Nesse tempo em que eu me tornei psicanalista, em que eu tenho atendido pessoas, eu vejo quantas e quantas histórias de pessoas chegando para mim dizendo assim, Marcela, não sei mais o que fazer, parecia que era uma promessa de Deus, mas as coisas estão indo de mal a pior. E por conta da minha vida com Deus, da minha busca de Deus, da minha fé, eu posso dizer, vai dar certo. E por conta dos meus estudos, eu posso trazer ferramentas para que a pessoa saia daquele lugar. E ali percebo que por conta dos traumas, aquela mulher está presa ao passado. E a gente pode, através de uma escutativa, ir trazendo à tona as dores, os traumas e ressignificando. E aí essa mulher ela vai se reconectando com Deus, vai se reconectando com si mesma. E vai se reconectando com os filhos, por exemplo, quando a dor é com os filhos. Ou quando a dor é com o marido. E aí, Deus me colocou no meu coração uma imersão ao coração. Deus me deu uma ferramenta há 3 anos atrás, em outubro de 2023, quando eu fui dar uma palestra para mães em Tijucas do Sul, uma cidadezinha perto aqui de Curitiba. Eu que fiquei ali perguntando, Senhor, mas eu sou tão pobre, eu não tenho nada para dizer, eu ainda estava lá nos estudos. E eu falei assim, Senhor, me ajude. O que o Senhor quer que eu fale para elas? E eu me coloquei em oração. E eu fiquei ali em oração 11 da noite, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Deus me deu a imersão ao coração. E eu fui escrevendo, quando terminei de escrever à mão, eram 4h10 da madrugada. Deus foi me mostrando como é que é possível ser um antifrágil que avança ainda mais no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o marido e na reconexão com si mesmo. E veio a imersão ao coração. E agora eu acabei de pregar num retiro de mulheres, muitas mulheres me procuraram para fazer terapia, mas eu entendo que muitas vezes o valor para ser investido é muito alto, não é? Hoje eu estou cobrando R$200 a sessão. Então 4 sessões no mês dá R$800. E muitas vezes não é possível fazer este investimento na sua cura. E aí, falando com Deus, eu falei, Senhor, mas eu preciso ajudar essas mulheres, como é que eu posso fazer? Porque aí a gente tem ali aplicação de ferramentas, de testes, saber qual é o seu temperamento, por exemplo, nos ajuda a entender o porquê de certas reações que nós temos. E trabalhar o temperamento e buscar ali em ferramentas que a gente aplica a essa reconexão com si mesmo. E aí me veio essa imersão, essa possibilidade de fazer uma mentoria em grupo. E eu já abri as inscrições e eu já tenho inscritas na minha mentoria Imersão ao Coração. Então, deixa eu falar para você aqui que queira estar conosco nessa mentoria em grupo chamada Imersão ao Coração. Ficou ao contrário, gente? Eu acho que ficou ao contrário, né? Ficou ao contrário, mas dá para ler aqui, Imersão ao Coração. É essa mentoria que eu já ensaiei e não lancei, não tinha lançado ainda, mas agora está lançada a mentoria Imersão ao Coração. Uma mentoria em grupo que vai acontecer com vagas super limitadas. Por quê? Porque eu vou fazer uma sessão com cada pessoa que se inscrever, então as vagas são limitadas. E eu preciso aplicar os testes, então não tem como fazer para muitas pessoas, não.
Tem que ser para poucas pessoas. A gente vai fazer 2 meses de encontros semanais ao vivo no Meet. 2 meses de encontros semanais ao vivo no Meet. Então, quando a gente consegue, através da cura das nossas emoções, da cura dos nossos traumas, da ressignificação desses traumas, nós conseguimos nos reconectar com Deus, nos reconectar conosco mesmas e também com as pessoas que nós amamos ao nosso redor. E aí, o meu convite para você é: se inscreva na mentoria Imersão ao Coração. Você que quer caminhar comigo, você que entende que aquilo que eu trago aqui faz sentido, este é o meu convite para você. Como é que funciona, Marcela? Vamos lá. Lá no meu link da bio, se você quiser, você pode digitar aqui, mandar no meu direct, eu quero saber sobre a mentoria. A gente encaminha para você, mas lá no link da bio você consegue acessar diretamente a mentoria. 1 mês, então você 2 meses. 1 mês não paga um encontro pessoal comigo. 1 mês é quase o equivalente a um encontro pessoal comigo. 2 meses é equivalente a 2 encontros comigo. Só que ao invés de 2, vocês vão ter 8 encontros comigo pelo Meet na Imersão ao Coração. Vamos juntas? Lá nós vamos ter ferramentas para nos reconectarmos com Deus, ferramentas para nos reconectarmos com as pessoas que nós amamos e que temos de certa dificuldade em fazer isso sozinhas, e nos reconectar com o melhor de nós, com aquilo que Deus colocou em nós, com a nossa essência, com aquilo que nós nascemos para ser e para realizar neste mundo. Se fizer sentido para você, você não está aqui nessa live à toa. Você foi chamada para estar aqui, para nós caminharmos juntas para um nível ainda mais profundo. Muitas mulheres me disseram o quanto foi fantástico o retiro de mulheres, me mandaram várias mensagens. Depois eu vou repostar aqui nos meus stories várias mensagens do quanto o retiro foi impactante, do quanto eu trouxe respostas para elas. E aí, muitas vezes, apenas com o conteúdo da internet, apenas nas lives, a gente não consegue avançar, não é? Mas então eu decidi responder ao chamado de Deus e de fazer essa mentoria. Então ela já está aberta, já tem inscrição na mentoria, e eu quero dizer para você que você não fique de fora dela, tá bom? Mas corre, porque as vagas são limitadas. E não é merchan, não. É real. Não tem como fazer para muita gente. É impossível fazer por muita gente. Então, se você se sente chamada, essa chegou a sua vez, chegou a sua hora de se aprofundar aí no seu autoconhecimento e na sua cura, tá bom? Então vamos lá. Duração da mentoria: 2 meses, 8 encontros ao vivo pelo Meet, acesso a aulas gravadas. Tava esquecendo disso. Tudo vai ser através da Hotmart. Então, a melhor plataforma de cursos online. E eu vou gravar, já tem algumas aulas gravadas, e vou colocar lá na Hotmart. Então você vai poder acessar a aulas gravadas, os encontros ficarão gravados também, e você vai poder acessar a hora que você quiser. Provavelmente essas aulas vão acontecer na quarta-feira à noite. É o dia que eu faço live de manhã, já estou aquecida e nós vamos à noite lá para a mentoria Imersão ao Coração. Aplicação de ferramentas terapêuticas, como eu já falei, testes de autoconhecimento, direcionamento prático para a tomada de decisões, testes para compreender melhor quem você ama, teste de linguagem de amor para os filhos, para os pais, para o marido, para os amigos também, por que não? Reflexões sobre fé, não tem como tirar Deus e nem colocar Deus em nada, porque Ele é, né? Então a gente precisa falar de fé, a gente precisa ter Deus na nossa vida. Sobre fé, sobre identidade, sobre perdão e sobre reconstrução de uma nova história. Bora! As vagas são limitadas, porque eu quero acompanhar cada mulher de perto. Já tô aquecendo aqui, ó, porque tem gente que já fez inscrição. Ai, meu Deus, tô com
borboletas no estômago, mas vamos juntas para começar logo essa mentoria. Vou só esperar aí mais algumas inscrições para que a gente encerre logo. Provavelmente uma semaninha vai ficar aberto aí para você decidir. Qualquer dúvida que você tiver, me manda que eu estarei aqui para responder, tá bom? Gente, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Deus te abençoe. Fez sentido a live? Manda aqui um joinha para mim, um coração. Conta para mim se fez sentido a live. Passamos um pouquinho aqui do tempo, né? Quem tá aí ainda? Gente, preciso encerrar, tá tarde. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Deus abençoe.